Se eu tivesse que escolher entre você e minha ex agora, eu escolheria ela. A frase pairou no ar da sala de terapia, densa e irreal. Bárbara sentiu o som sumir, como se alguém tivesse desligado o volume do mundo. O ar-condicionado, antes um ruído branco de fundo, agora era um silêncio cortante. Ela olhou para Renato, o homem com quem dividia a vida, a cama e os planos para o filho que carregava, e não o reconheceu. O rosto dele era uma máscara de raiva e frustração, distorcido por uma verdade que ele finalmente teve a coragem, ou a crueldade, de admitir. A terapeuta se inclinou levemente, o corpo tenso, pronta para intervir, mas nenhuma palavra veio. O que se diz depois de uma sentença como essa? Bárbara não sentiu o chão desaparecer. Não houve drama, nem lágrimas imediatas. Apenas um frio que começou na base da sua espinha e subiu, gelando seus braços, seu pescoço, até chegar ao rosto. Era uma clareza terrível, o tipo de lucidez que só o choque absoluto pode trazer. Ela se levantou. O movimento foi lento, deliberado. Suas pernas não tremeram. Sua mão, que repousava sobre a barriga de 6 meses, permaneceu firme. Ela o encarou, não com ódio, mas com uma distância assustadora, como se olhasse para um estranho na rua. "Então vá", ela disse. A voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. "Fique com ela." E então ela se virou e caminhou até a porta. Cada passo era um Ela ponto não olhou final. para trás. Não podia. Se olhasse, talvez a barragem que ela construiu em segundos desmoronasse. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas para Renato soou como uma explosão. Se histórias como essa te fazem pensar, se te conectam de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Tudo havia começado a ruir de forma silenciosa, como uma infiltração que ninguém vê até a parede inteira desabar. O casamento de anos, antes uma fortaleza, agora tinha rachaduras por toda parte. A gravidez, que deveria ser o cimento a unir tudo, tornou-se o peso que acelerava a queda. Bárbara estava no 6º mês e seu corpo parecia ter sido sequestrado. Os enjoos matinais haviam se tornado uma constante, um mal-estar que a acompanhava do amanhecer ao anoitecer. O cansaço era uma força física, uma gravidade extra que a puxava para o sofá, para a cama, para longe de tudo que antes lhe dava prazer. Sair? A simples ideia de escolher uma roupa e ficar em pé por mais de 1 hora era exaustiva. Se arrumar, passar maquiagem, ajeitar o cabelo, parecia uma tarefa monumental, uma energia que ela precisava guardar para o bebê. A vida íntima, antes uma chama viva entre eles, agora era uma brasa quase apagada. Não era falta de amor, era falta de força. Seu corpo estava ocupado, trabalhando em tempo integral na construção de uma nova vida, e não sobrava nada para o resto. Renato não entendia. Ou não queria entender. Para ele era mais fácil comparar. Ele via outras mulheres na rua, nos restaurantes, nas redes sociais. Mulheres que não carregavam o peso de uma gravidez, que sorriam sem o esforço de conter uma náusea, que usavam roupas justas e saltos altos. E a comparação se transformava em veneno. "Você mudou tanto", ele dizia, a frase disfarçada de observação, mas carregada de julgamento. Antes não era assim. Antes, ela pensava, eu não estava fabricando um ser humano dentro de mim. Mas ela não dizia. Estava cansada demais para brigar. O distanciamento dele se tornou físico. Ele chegava cada vez mais tarde do trabalho, o cheiro de rua impregnado na roupa, a desculpa de uma reunião de última hora sempre na ponta da língua. Quando estava em casa, seu corpo estava presente, mas sua mente estava em outro lugar, perdida na tela brilhante do celular. Ele rolava o feed infinitamente, um sorriso ocasional para algo que ela não via, uma atenção que não era mais dela. A ausência dele, mesmo sentado ao seu lado no sofá, era a pior forma de solidão.
O ar na casa ficou pesado, difícil de respirar. O silêncio entre eles era preenchido por ressentimento e palavras não ditas. Bárbara sentia o abismo se abrindo e, em um último ato de desespero, ela sugeriu a terapia de casal. A gente precisa de ajuda, Renato. Por nós, pelo nosso filho. Ele resistiu no início. Terapia é para loucos, ele disse com desdém. A gente só precisa que as coisas voltem ao normal. Mas qual era o normal agora? O normal havia sido apagado no dia em que o teste de gravidez deu positivo. Um novo normal precisava ser construído, e ele se recusava a pegar um único tijolo. Ainda assim, depois de semanas de insistência, ele cedeu. Tudo bem, Bárbara, vamos nessa sua terapia. Ela se agarrou àquilo como uma tábua de salvação. Acreditava que um profissional poderia traduzir o que eles não conseguiam mais dizer um ao outro. Acreditava que a terapia poderia consertar as rachaduras, salvar o que restava do casamento deles. Ela não fazia ideia de que, enquanto ela agendava a primeira sessão, o problema já havia se tornado um monstro muito maior. Renato não estava apenas distante, ele carregava um segredo que tinha nome, cheiro e um poder de destruição que ela jamais poderia imaginar. O segredo de Renato tinha um nome: Natália. Ela não surgiu do nada. Natália era uma figura do passado, uma ex-namorada da época em que a vida era mais simples, sem as responsabilidades de um casamento ou a iminência de um filho. Um reencontro que Renato classificou para si mesmo como acaso, mas que o destino parecia ter orquestrado com uma precisão cruel. Foi em um café, no meio de uma tarde de trabalho, que ele decidiu esticar. Ele a viu antes que ela o visse. Ela estava rindo com alguém ao telefone, a cabeça jogada para trás, exatamente como ele se lembrava. Uma pontada de algo que ele não sentia há muito tempo o atingiu no peito. Não era amor, era nostalgia, uma saudade perigosa da pessoa que ele costumava ser. Quando os olhares se cruzaram, o reconhecimento foi instantâneo. O sorriso dela se alargou, agora direcionado a ele. Renato? Não acredito. A conversa fluiu com uma facilidade assustadora. Natália tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem o centro do universo. Ela o ouviu reclamar do trabalho, do cansaço, e ele se viu, quase sem perceber, deslizando para o terreno perigoso da vida pessoal. Ele não falou de Bárbara diretamente, mas deu a entender. Falou de mudanças, de uma fase complicada. Natália, mestra na arte da manipulação sutil, entendeu tudo. Ela não criticou Bárbara. Pelo contrário, ela foi mais inteligente. Começou a tecer uma teia em volta do ego ferido de Renato. Você parece cansado, ela disse, a mão tocando o braço dele por um segundo, um toque leve, mas que queimou. Lembro de quando você tinha energia para virar a noite conversando sobre qualquer coisa. Sinto falta daquele cara. E ali estava a isca. Ela não o elogiou pelo que ele era agora, mas pelo que ele tinha sido. Ela validou a sensação dele de que algo estava perdido. Nos dias seguintes, o acaso se transformou em intenção. Uma mensagem de bom dia dela no celular dele. Uma lembrança de uma música que eles gostavam. Um convite casual para um café, que se transformou em um chopp depois do trabalho. Os encontros eram escondidos, envoltos na adrenalina do proibido. Não eram casos de noites inteiras, o que tornava tudo mais fácil de justificar para si mesmo. Eram horas roubadas, um bar escondido em um bairro onde ninguém os conheceria, um hotel por uma tarde com a desculpa de uma reunião externa. Às vezes, era apenas uma conversa dentro do carro dela, estacionado em uma rua escura antes de ele voltar para casa. Natália era o antídoto para tudo que o frustrava em casa. Se Bárbara estava exausta demais para se arrumar, Natália aparecia impecável, com o perfume que ele sempre gostou.
Se a conversa com a esposa era sobre ultrassons e listas de enxoval, com Natália era sobre festas, viagens e histórias antigas, onde ele era sempre o herói. Ela era um espelho que refletia apenas a versão dele que ele queria ver, o homem desejado, interessante, livre. Ela sabia exatamente o que fazer. Usava a lingerie de renda preta que ele mencionou uma vez, anos atrás, que achava a mais bonita. Sussurrava as palavras certas, elogiando a força dele, a inteligência, a forma como ele a fazia se sentir. Eram as mesmas frases que Bárbara, sobrecarregada pela gravidez e pela própria insegurança, já não tinha mais forças para dizer. Ninguém é como você, Natália dizia, a voz baixa, enquanto seus dedos traçavam o contorno do rosto dele. Eu sinto tanto a sua falta. De nós. Renato se sentia um rei. O ego, faminto por validação, se banqueteava. Em casa, ele era o marido negligente, o futuro pai ausente. Com Natália, ele era o homem mais especial do mundo. Essa dualidade o viciava. A culpa o corroía, mas a sensação de ser desejado novamente era uma droga potente demais para largar. Ele se via dividido, preso em um limbo entre a mulher que carregava seu filho e a mulher que o fazia se sentir vivo. Ele sabia que era errado, que era uma traição em todos os níveis possíveis, mas a cada encontro, a cada mensagem trocada, a voz da razão ficava mais fraca. Foi nesse turbilhão de culpa e desejo que ele finalmente concordou em ir à terapia com Bárbara. A insistência dela se tornou um ruído de fundo que ele não aguentava mais. Ele pensou que, talvez, ir à sessão a acalmaria. Que seria uma forma de ganhar tempo, de manter as aparências, enquanto ele decidia o que fazer. Ele não imaginava que naquela sala, a confusão em sua cabeça explodiria da pior maneira possível. Ele entrou na terapia não para salvar seu casamento, mas para aplacar a própria consciência, sem saber que estava prestes a detonar a bomba que ele mesmo havia construído. A sala da terapeuta, no Rio de Janeiro, era neutra, decorada em tons de bege e cinza, projetada para acalmar. Mas para Renato, as paredes pareciam se fechar sobre ele. Bárbara começou a falar. A voz dela era baixa, cansada, mas firme. Ela não o acusou. Ela falou de si mesma. Falou da solidão que sentia mesmo com ele ao lado. Falou do medo de não ser uma boa mãe, de seu corpo não ser mais seu, da sensação de estar perdendo a própria identidade. Falou do silêncio entre eles, um silêncio que gritava mais alto que qualquer briga. Cada palavra dela era um tijolo a mais no muro da culpa de Renato. Ele não queria ouvir aquilo, não queria ser o vilão da história dela. Ele queria que ela entendesse o lado dele, a frustração, a sensação de ter sido deixado para trás. A raiva começou a borbulhar em seu estômago, uma acidez que subiu pela garganta. A terapeuta tentou mediar. Renato, o que você sente quando ouve Bárbara dizer isso? E ele explodiu. A contenção, a farsa, tudo ruiu. O que eu sinto? Ele repetiu, a voz subindo de tom. Eu sinto que não reconheço mais essa pessoa na minha frente. Eu sinto que meu casamento acabou e ninguém me avisou. Ela só vive cansada, só fala de bebê, não se arruma mais, não quer mais saber de mim. Bárbara o olhava, os olhos arregalados, a boca entreaberta. O ataque a pegou de surpresa. Eu chego em casa e parece que estou entrando em um hospital. Tudo é sobre o cansaço dela, o enjoo dela. E eu? Onde eu fico nisso tudo? Eu também existo. A terapeuta tentou intervir novamente. Renato, vamos tentar focar nos sentimentos, não nas acusações. Mas ele estava cego, surdo. A raiva precisava de um alvo, e a verdade distorcida que ele construiu com Natália veio à tona, brutal e definitiva. Ele queria chocar, queria ferir Bárbara da mesma forma que se sentia ferido. E então ele soltou a frase que estava ensaiando em sua mente há semanas, a comparação final, a arma definitiva.
Se eu tivesse que escolher entre você e minha ex agora, eu escolheria ela que me faz sentir vivo e desejado. O som daquelas palavras preencheu a sala e depois foi engolido por um silêncio absoluto. Renato sentiu um calafrio percorrer seu corpo no instante em que a frase saiu de sua boca. Ele viu a cor sumir do rosto de Bárbara. Viu algo se quebrar nos olhos dela, não com um barulho, mas com um estalo mudo. Ele esperava gritos, choro, uma explosão de raiva que igualasse a dele. Mas não veio nada disso. Bárbara, grávida, sentiu o ar faltar por um segundo, uma pressão no peito aguda e rápida. Mas então, algo se solidificou dentro dela, uma calma gelada. A dor era tão imensa que transcendia as lágrimas. Era uma certeza, o fim. Ela se levantou. O movimento foi preciso, sem hesitação. Suas mãos não tremeram. Ela o encarou e, pela primeira vez, Renato viu a esposa que ele tanto dizia não reconhecer. Mas agora, era ele quem não a reconhecia. Havia uma força ali que ele nunca tinha visto, uma dignidade que o fez se sentir pequeno, patético. Então vá, ela disse, a voz clara como cristal, cortando o ar pesado da sala. Fique com ela. Ela se virou e caminhou até a porta. Não houve um olhar para trás, nem um segundo de dúvida. A maçaneta girou, a porta se abriu. Ela saiu. O clique da porta se fechando foi o som mais alto que Renato já ouviu. Ele ficou paralisado na poltrona. O choque do que ele tinha feito o atingiu em ondas. A raiva se dissipou, deixando para trás um vazio gelado. Ele olhou para a terapeuta, que o observava com uma expressão indecifrável, uma mistura de profissionalismo e pena. O que eu fiz? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Mas já era tarde. A frase tinha sido dita. A escolha tinha sido feita. E a consequência estava do outro lado daquela porta fechada. Perdido, em pânico, Renato fez a única coisa que seu cérebro viciado em validação conseguiu pensar. Ele pegou o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu discar o número. Ele não ligou para Bárbara, ele não foi atrás dela. Ele ligou para Natália. Aconteceu, eu preciso te ver, ele disse, a voz embargada. Onde você está? Ela perguntou, o tom despreocupado do outro lado da linha. Estou saindo da terapia. Me encontra no nosso bar. Agora. Ele precisava dela. Precisava que ela o acolhesse, que dissesse que ele tinha feito a coisa certa, que agora eles poderiam finalmente ficar juntos. Ele dirigiu até o bar, o coração batendo descontroladamente no peito, uma mistura de pânico e uma estranha, terrível esperança. Ele estava destruindo sua vida, mas se agarrava à ilusão de que estava construindo uma nova. Uma ilusão que estava prestes a se despedaçar de forma humilhante. O bar estava com a iluminação baixa de sempre, o cheiro de álcool e fritura pairando no ar. Renato encontrou Natália em uma mesa nos fundos, a mesma que eles sempre ocupavam. Ela sorria, segurando um copo de gin tônica que suava sobre a madeira escura. O sorriso dela não alcançou os olhos. Havia uma distância ali, uma barreira que ele não percebeu de imediato, cego pelo próprio desespero. Ele se sentou, o corpo pesado, a adrenalina da terapia ainda correndo em suas veias. Aconteceu, ele repetiu, a voz baixa e urgente. Eu disse a ela, na terapia. Natália ergueu uma sobrancelha, um gesto mínimo, quase entediado. Disse o que exatamente? Tudo, ele disse, a frustração crescendo. Eu disse que escolheria você, que não aguentava mais. Ela foi embora. Ele esperava uma reação. Choque, preocupação, talvez até um lampejo de vitória nos olhos dela. Ele esperava que ela se inclinasse, pegasse a mão dele e dissesse, finalmente, agora podemos ficar juntos. Em vez disso, Natália tomou um gole longo de sua bebida, o gelo tilintando no copo. Ela o observou por um momento, a cabeça levemente inclinada, como se analisasse um problema interessante, mas distante. E então ela sorriu,
Não era um sorriso de acolhimento. Era um sorriso despreocupado, quase divertido. Nossa, que pesado, ela disse, o tom leve demais para a gravidade da situação. Mas olha, o carnaval começa amanhã. Renato franziu a testa. A mudança de assunto foi tão abrupta que seu cérebro demorou a processar. O que o carnaval tem a ver com isso? Tudo! Ela riu, como se fosse óbvio. Já está tudo marcado com minhas amigas. Vamos para um bloco de rua, depois uma festa. Vai ser incrível. Ela pegou o celular, mostrando a ele um grupo de conversa cheio de mensagens e fotos. Deixa passar o carnaval, eu vou curtir, aproveitar e depois a gente conversa. A frase caiu sobre Renato com o peso de uma pedra. Depois a gente conversa. Não era agora somos nós. Não era estou aqui para você. Era um adiamento. Espere aí, tenho coisas mais importantes para fazer. Algo dentro dele começou a trincar. A imagem que ele tinha dela, a mulher compreensiva, a alma gêmea que o entendia, começou a se desfazer nas bordas. Natália, você não está entendendo, ele insistiu, a voz ganhando um tom de súplica. Eu acabei de implodir meu casamento, por nós. E eu aprecio o gesto de verdade, ela disse agora com um toque de impaciência. Mas você não pode esperar que eu jogue meus planos fora por causa de um drama que aconteceu agora. É carnaval, Renato. O melhor feriado e festas do ano. A gente se fala depois, ok? Relaxa. Ele ficou em silêncio, o zumbido do bar preenchendo o vazio que se abria em seu peito. Ele a observou. Observou o jeito como os olhos dela já não estavam mais nele, mas percorriam o ambiente, analisando as pessoas, a música. Ela não estava ali com ele. Estava apenas esperando o tempo passar até sua próxima diversão. Eu preciso ir, ele disse, a voz fraca. Tudo bem, ela respondeu, já digitando algo no celular. A gente se fala. Ele se levantou, as pernas estranhamente instáveis. Não foi embora de imediato. Ficou perto da porta, escondido na sombra, e a observou. E o que ele viu foi a verdade, nua e crua. Viu Natália rir para o celular. Viu-a acenar para um grupo de homens que passou pela mesa dela. Viu o olhar dela cruzar com o de um cara no balcão, um flerte rápido, um sorriso cúmplice. Ela já estava animada para o carnaval. Ele, a crise dele, o casamento destruído dele. Tudo aquilo era apenas um detalhe inconveniente em seus planos. Naquele momento, a ficha caiu. Com uma clareza brutal, ele entendeu. Natália nunca quis ficar com ele. Ela não o amava. Ela apenas gostava do jogo. Gostava de ser a outra, a proibida, a fantasia. Ela não queria que ele fosse dela. Ela só não queria que ele fosse feliz com outra pessoa. O ego dela se alimentava de saber que podia tê-lo, não de tê-lo de fato. O poder estava em ser a escolha, não em lidar com as consequências dessa escolha. A humilhação o atingiu como um soco no estômago. Ele se sentiu um idiota, um peão em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Ele saiu do bar, o ar da noite parecendo frio e hostil. Ainda assim, uma parte dele, a parte viciada e desesperada, se recusou a aceitar. Ele pegou o celular, o polegar tremendo sobre a tela. Não faz assim, vem dormir comigo, vamos para um hotel, ele digitou, a mensagem soando patética até para ele mesmo. A resposta dela demorou alguns minutos. Minutos em que ele ficou parado na calçada, olhando para a tela, o coração martelando. Não dá, Rê. Já combinei de encontrar as meninas. Se cuida. Ele tentou de novo. Podemos viajar no carnaval. Qualquer lugar. Só nós dois. A resposta foi ainda mais fria. Um simples não. A fantasia não ruiu. Ela foi demolida, tijolo por tijolo, até não sobrar nada além de escombros e a vergonha dele. O desejo, a nostalgia, a sensação de ser especial. Tudo se revelou uma mentira bem contada que ele estava desesperado para acreditar. Um novo tipo de pânico começou a se instalar. Um pânico frio e solitário. A ilusão de Natália,
havia desaparecido, e agora só restava a realidade de Bárbara. A esposa que ele havia humilhado, a mulher grávida que ele havia abandonado em uma sala de terapia. O arrependimento veio com força total, uma onda de náusea que o fez se curvar. Ele precisava consertar aquilo, precisava falar com ela, pedir perdão, dizer que tinha cometido o maior erro da sua vida. Ele entrou no carro e dirigiu para casa, a velocidade muito acima da permitida, como se pudesse de alguma forma ultrapassar a estupidez que havia cometido. Ele ensaiava o discurso na cabeça, as palavras de desculpa, as promessas de que tudo seria diferente. Ele estacionou o carro de qualquer jeito na garagem, correu para a porta e a abriu. "Bárbara!" Ele chamou, a voz ecoando na casa silenciosa. Nenhuma resposta. Ele andou pela sala, pela cozinha. Tudo estava no lugar, mas a ausência dela era palpável, um vácuo no centro da casa. Ele subiu as escadas correndo, o coração na garganta. O quarto estava arrumado, a cama intacta. Ele abriu o closet. As prateleiras dela estavam vazias, os cabides nus, as gavetas abertas e ocas. Ela não tinha apenas saído para tomar um ar. Bárbara não estava mais lá. O silêncio da casa era uma coisa física. Pressionava os tímpanos de Renato, preenchia seus pulmões a cada respiração superficial. O closet vazio não era apenas um espaço sem roupas, era a prova material de uma decisão que Bárbara tomou enquanto ele estava no bar, tentando se agarrar a uma ilusão. A velocidade e a eficiência da partida dela eram aterrorizantes. Não houve hesitação, não houve uma nota de despedida deixada na almofada, apenas o vazio. O pânico, que antes era uma onda, agora era um afogamento. Ele pegou o celular, o mesmo aparelho que usara para implorar a atenção de Natália minutos antes. O nome Bárbara na lista de contatos parecia estranho, como o de alguém que ele não conhecia mais. Ele ligou. 1, 2, 3 vezes. A chamada ia direto para a caixa postal. A voz gravada dela, alegre e de um tempo que parecia pertencer a outra vida, era uma tortura. Ele começou a digitar. As mensagens saíam desesperadas, uma torrente de arrependimento e pânico. "Bárbara, onde você está? Por favor, me atende. A gente precisa conversar. Eu errei. Eu sei que eu errei. Foi a maior burrada da minha vida. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava com raiva, confuso. Por favor, volta para casa." As mensagens eram entregues, mas não lidas. Os 2 tiques cinzentos no WhatsApp eram uma sentença. Ele alternava entre as mensagens e as ligações, a esperança diminuindo a cada tentativa sem resposta. Decidiu gravar áudios, pensando que talvez o som da sua voz pudesse atravessar a barreira que ela havia erguido. "Bárbara, sou eu. Me escuta, por favor." Ele começou, a voz embargada, frágil. "O que eu disse hoje não é verdade. Eu não sei o que deu em mim. Eu estava me sentindo perdido, negligenciado e descontei tudo em você da pior forma possível. Eu fui cruel, eu sei, mas eu te amo. Eu amo nosso filho. Volta para casa. A gente conserta isso. Eu juro que a gente conserta." Ele enviou um áudio atrás do outro, cada um mais desesperado que o anterior. Implorou, pediu desculpas, prometeu mudar, prometeu a terapia, prometeu o mundo. Mas os áudios permaneciam ali, não ouvidos, uma coleção de súplicas enviadas para o vácuo. Enquanto Renato se desintegrava na casa vazia, Bárbara estava longe. A calma que a possuiu na sala de terapia não era momentânea, era uma transformação. Ao sair daquele prédio, ela não chorou. Ela respirou fundo, o ar do Rio de Janeiro entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. A dor estava lá, uma pressão surda e constante no peito, mas por cima dela havia uma clareza de propósito que ela não sentia há meses. A frase de Renato não a quebrou, libertou-a. Ela não foi para casa. Sabia que não podia.
Se voltasse para aquele ambiente, para as coisas dele, para a cama que dividiam, a sua resolução poderia vacilar. Ela pegou um táxi e foi direto para a casa de sua prima, a única pessoa na cidade em quem confiava cegamente. Quando a prima abriu a porta e viu o rosto de Bárbara, pálido, mas determinado, não fez muitas perguntas. Apenas a abraçou. E foi naquele abraço, seguro e sem julgamentos, que as primeiras lágrimas de Bárbara caíram. Não foram lágrimas de desespero, mas de luto. O luto por um casamento que ela percebeu que já estava morto há muito tempo. Ele escolheu outra, Bárbara disse, a voz abafada no ombro da prima. Na minha frente. Ela não precisou dizer mais nada. Naquela mesma noite, com o celular de Renato vibrando incessantemente dentro de sua bolsa, ignorado, ela tomou suas decisões. A prima a ajudou. Compraram uma passagem de avião para a manhã seguinte, para a cidade onde Bárbara cresceu, onde seus pais ainda moravam. Enquanto Renato enviava o primeiro áudio desesperado, Bárbara estava online, pesquisando o contato de um advogado de família recomendado por uma amiga. Ela enviou um único e-mail, curto e direto. Preciso dar entrada em um divórcio litigioso com urgência. Estou grávida de 6 meses e meu marido confessou adultério. Estarei na cidade amanhã e gostaria de marcar uma reunião. A resposta do advogado chegou em menos de 10 minutos. Estarei esperando. Cada passo era um ato de autopreservação. Ela sabia que se ouvisse os áudios de Renato, se lesse suas súplicas, a parte dela que ainda o amava, a parte que era programada para perdoar, poderia ceder, e ela não podia se dar a esse luxo, não mais. A prioridade não era ele, nem o casamento. A prioridade era a pequena vida que dependia inteiramente dela, da sua força, da sua sanidade. Pela primeira vez em muito tempo, Bárbara escolheu a si mesma. Escolheu a própria dignidade. Na manhã seguinte, enquanto o carnaval começava a tomar as ruas do Rio com seus primeiros blocos, Bárbara estava em um avião, voando para longe. O celular finalmente foi desligado. O silêncio era uma bênção. Renato, por outro lado, estava mergulhado no barulho de sua própria mente. A noite em claro, a casa silenciosa e a falta de resposta o deixaram em frangalhos. O carnaval explodindo lá fora era uma zombaria, um contraste grotesco com o seu inferno particular. Em um ato de pura negação, ele tentou se agarrar à única outra tábua de salvação que conhecia. Mesmo sabendo que estava podre, ele mandou mensagem para Natália. Bárbara sumiu, foi embora de verdade. A resposta demorou horas. Quando veio, era uma foto. Natália, sorrindo, coberta de glitter, com uma coroa de flores na cabeça, no meio de uma multidão em festa. A legenda dizia, o melhor bloco da vida. Ele sentiu o estômago revirar. Natália, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. A resposta dela foi um emoji de mulher dando de ombros, seguido de curte o carnaval, Rê. Tenta relaxar. O jogo havia acabado. A frieza dela era agora explícita. Ele não era mais interessante. O drama dele era cansativo. A caça havia terminado. E o troféu, que era a atenção dela, já estava em outra prateleira. Ele era o problema de ontem. Os dias de carnaval se arrastaram para Renato como uma sentença. Ele ficou em casa, cercado pelas coisas de Bárbara que ela deixou para trás. Um livro na mesa de cabeceira, uma caneca de café na pia, coisas sem valor que agora pareciam relíquias de uma vida perdida. Ele ligava para os pais dela, para amigos em comum. Ninguém sabia ou ninguém queria lhe dizer onde ela estava. Ele era um homem isolado pela própria estupidez. Sozinho, no meio do feriado mais barulhento do ano, o silêncio da casa o forçou a confrontar a verdade. Ele não havia perdido apenas Bárbara. Ele havia perdido a si mesmo em uma busca patética por validação.
Ele trocou a realidade de uma mulher que o amava, que estava construindo uma família com ele, pela fantasia de uma mulher que só o queria como um passatempo. Ele finalmente entendeu que havia perdido as duas mulheres. Mas a percepção mais dolorosa, a que o quebrou de verdade, foi a de que apenas uma delas o amava. E ele a havia entregado de bandeja para a própria solidão, com palavras que nunca poderiam ser retiradas. O carnaval acabou, e para Renato, a festa da sua vida parecia ter terminado junto. Ele estava completamente, irremediavelmente, sozinho. A quarta-feira de cinzas chegou com uma chuva fina e persistente, que parecia determinada a lavar não apenas o glitter e os restos de confete das ruas, mas também a última camada de negação de Renato. O fim do carnaval não trouxe alívio, apenas a oficialização de seu novo estado permanente, a solidão. A casa, antes um refúgio compartilhado, agora era uma prisão de memórias e arrependimentos. Cada cômodo ecoava a ausência de Bárbara de uma forma diferente. Na cozinha, a caneca de café que ela usava todas as manhãs permanecia na pia, um lembrete de uma rotina que ele destruiu. No quarto, o lado dela da cama parecia vasto e frio, e ele se viu, em um ato que o encheu de vergonha, abrindo um frasco de creme hidratante que ela deixou no banheiro, apenas para inalar um vestígio de sua presença antes que o ar o dissipasse para sempre. O silêncio foi quebrado na quinta-feira. Não por uma ligação de Bárbara, mas pelo som agudo de uma nova notificação em seu computador. Um e-mail de um remetente que ele não conhecia, Almeida em Sampaio Advocacia. O assunto era curto, brutal. Notificação extrajudicial. Suas mãos ficaram frias e úmidas. Ele clicou para abrir o anexo em PDF e o documento se materializou na tela, frio e impessoal. As palavras legais eram um labirinto, mas o significado era claro como um vidro estilhaçado. Era o pedido de divórcio. Bárbara não estava apenas dando um tempo. Ela estava desmantelando a vida deles, peça por peça, com uma eficiência cirúrgica que o aterrorizava. O documento era um raio-x de sua traição. A data e o local da sessão de terapia estavam citados com precisão clínica. A frase que ele disse, sua escolha, estava parafraseada na petição como confissão de adultério e abandono emocional do lar. Pior ainda, havia uma petição para uma medida protetiva. Ele releu essa parte 3 vezes, a incredulidade dando lugar a uma onda de frio. Não era por violência física. A justificativa era contato insistente e perturbação da paz e do bem-estar da gestante, citando as dezenas de ligações, mensagens de texto e áudios que ele havia enviado em seu desespero. Ele estava, por ordem judicial, proibido de tentar falar com ela. A mulher que ele implorava para que voltasse agora o via como uma ameaça à sua paz. O arrependimento que ele sentia se transformou em algo mais sombrio, impotência. Ele havia perdido todo o controle. Ele, que se sentia o mestre das circunstâncias, manipulando 2 vidas para satisfazer o próprio ego, agora era apenas um nome em um processo judicial, um réu em uma história que ele mesmo escreveu. Em um último espasmo de negação, uma necessidade mórbida de fechar o outro capítulo de sua estupidez, ele procurou por Natália. Não com esperança, mas com o desejo de confrontar o vazio. Ele a encontrou nas redes sociais, um portal para um universo onde ele claramente não existia. As fotos do carnaval dela eram uma sucessão de sorrisos, bebidas e corpos suados. A última postagem, daquela mesma manhã, era uma foto dela na praia, o sol batendo em seu rosto com a legenda recarregando as energias depois do melhor carnaval de todos, pronta para a próxima. Ele não era nem uma nota de rodapé na história dela. O carnaval passou, e com ele qualquer relevância que ele pudesse ter tido. A promessa de depois a gente conversa nunca foi cumprida, porque nunca foi uma promessa real.
Ele a observava de longe, através da tela fria do celular, um espectador invisível da vida que seguia, vibrante e indiferente. Ele a bloqueou. O gesto não trouxe poder, apenas a confirmação de sua própria insignificância no mundo dela. Os meses que se seguiram foram um borrão. Renato funcionava no piloto automático. Ia para o trabalho, participava de reuniões, sorria para colegas, mas por dentro estava oco. A casa se tornou um mausoléu. Ele parou de cozinhar, sobrevivendo de comida por aplicativo que comia direto da embalagem, em pé na cozinha. O silêncio era tão constante que às vezes ele ligava a televisão em um canal qualquer, sem assistir, apenas para ter o som de vozes humanas preenchendo o vazio. Ele emagreceu. Olheiras profundas se instalaram sob seus olhos. Ele era um fantasma assombrando as ruínas de sua própria vida. Aos fins de semana, quando a ausência de Bárbara era mais aguda, ele vagava pela cidade, passando por lugares que eles costumavam frequentar. O parque, o cinema, o pequeno restaurante italiano. Cada esquina era uma emboscada de memória. Ele via casais de mãos dadas, mulheres grávidas rindo com seus parceiros e sentia uma pontada física, uma falta de ar que o forçava a desviar o olhar. Enquanto Renato afundava, Bárbara se reconstruía. Longe do rio, na segurança da casa de seus pais, ela começou o processo lento e doloroso de cura. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A dor vinha em ondas. Uma sensação física de aperto no peito que a deixava sem ar, especialmente à noite. Mas a cada manhã, a presença constante do filho crescendo dentro dela era sua âncora, um chamado para a realidade. Não era mais apenas sobre ela. Ela se matriculou em aulas de yoga para gestantes. Começou a fazer terapia, mas desta vez apenas para si mesma. Falou sobre a raiva, a humilhação e o luto. E aos poucos começou a falar sobre o futuro. Um futuro que não incluía Renato. As sessões com seu advogado eram objetivas. Ela não queria vingança, queria paz. Queria um divórcio limpo, que garantisse os direitos e a segurança financeira de seu filho e que a permitisse seguir em frente com a dignidade intacta. A gravidez avançou e com ela uma força que Bárbara não sabia que possuía. Ela focou no que podia controlar. Montou o quarto do bebê com a ajuda de sua mãe, pintando as paredes, escolhendo cada detalhe com um amor que era só dela. Ela se reconectou com velhas amizades, pessoas que a conheciam antes de Renato, que a lembravam de quem ela era em sua essência. Ela aprendeu a se amar de novo. Não o amor que dependia da validação de um homem, mas um amor próprio, forjado na dor e na resiliência. Olhava para o espelho e via as mudanças em seu corpo não como uma perda, mas como o mapa de sua nova força. Ela estava se tornando mãe, e essa identidade era mais poderosa do que qualquer outra que já tivera. A comunicação entre ela e Renato era feita exclusivamente através dos advogados. Eram e-mails frios, tratando de partilha de bens, pensão alimentícia, o plano de saúde do bebê. Ele cumpriu a medida protetiva, o medo das consequências legais sendo maior que seu desespero. Ele pagava tudo em dia. Cada transação bancária, um lembrete silencioso e doloroso do único laço que ainda os unia. Então, um dia, perto do 8º mês de gestação, o advogado de Bárbara o contatou. Ela queria falar com ele, uma única vez, por videochamada. O tema: os arranjos práticos para o registro do nascimento e o plano de visitação paterna. Renato se preparou para a chamada como se fosse para uma batalha. Vestiu uma camisa social, tentou ajeitar o cabelo, mas seu reflexo no espelho mostrava um homem abatido. Quando a imagem dela apareceu na tela do computador, seu coração deu um salto e depois pareceu parar. Ela estava diferente, o rosto mais cheio, sereno. Havia uma calma em seus olhos que ele nunca tinha visto. Não havia raiva, não havia dor. Havia apenas distância, uma paz que o excluía completamente.
Ela foi direta, profissional. Falou sobre o hospital, sobre os documentos necessários para o registro, sobre como a comunicação a respeito do filho seria feita através de um aplicativo específico para evitar contato direto. As atualizações, fotos, qualquer emergência, tudo será por lá, sem ligações ou mensagens pessoais. É melhor para mantermos o foco no bem-estar dele. Ele ouvia, a garganta seca, concordando com a cabeça a cada ponto. Quando ela terminou, ele viu uma pequena brecha, uma última chance. Bárbara, ele começou, a voz falhando. Eu sei que não é a hora nem o lugar, mas eu preciso dizer, eu sinto muito, por tudo. Não há um dia, uma hora que eu não me arrependa do que eu fiz, do que eu disse. Se eu pudesse voltar no tempo... Ela o deixou falar. Não o interrompeu. Apenas ouviu, a expressão inalterada. Quando ele terminou, o silêncio se estendeu por alguns segundos. Eu sei que você sente, Renato, ela disse, a voz firme e calma, sem um pingo de emoção. Eu acredito em você. Mas o seu arrependimento é seu. Ele não muda o que aconteceu. Ele não apaga a escolha que você fez. Ela fez uma pausa, a mão repousando sobre a barriga proeminente. Eu precisei fazer essa chamada por causa dele, ela disse, o gesto indicando o filho. Ele vai ter o direito de conhecer o pai. E nós, como adultos, vamos ter que descobrir como fazer isso funcionar de forma civilizada. Mas nós, ela enfatizou a palavra, separando-a do resto da frase. Acabamos naquele dia, naquela sala. Não há mais nada a ser consertado entre eu e você. Naquele momento, a última fagulha de esperança em Renato se extinguiu. Ele entendeu. Não havia mais dor no olhar dela, porque ele não tinha mais o poder de machucá-la. O silêncio dela não era mais uma arma ou um castigo. Era apenas silêncio. O amor, o ressentimento, tudo havia sido processado, arquivado e superado. Ele era agora apenas o pai do filho dela. Uma formalidade, uma obrigação legal e biológica. Ele perdeu tudo tentando reviver uma ilusão. Ela, por outro lado, ganhou tudo quando escolheu a si mesma. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.